Hoje não é só um aniversário. É um daqueles dias em que a gente para, respira fundo, olha para trás e percebe que uma pessoa não passa pela nossa vida. Ela ajuda a formar quem a gente é. E quando eu penso na Dani, na minha irmã Daniela, na minha Ni, eu não lembro de uma coisa só. Eu lembro de cenas. Eu lembro de voz. Eu lembro de risadas. Eu lembro de proteção. Eu lembro de sacada, de lágrimas, de frases nossas, de família, de saudade e de amor de irmão. Eu estou escrevendo como Lu, o irmão caçula. E não estou escrevendo de fora. Estou escrevendo de dentro. De dentro da memória. De dentro do peito. Com lágrima no olho, mas também com sorriso no rosto. Porque a nossa história não é só triste. Ela é viva. Ela é bonita. Ela é engraçada. Ela é bagunçada. Ela é família trapo. Ela é nossa. Se isso fosse um filme, começaria devagar, com imagem antiga, cor de fotografia guardada, som de casa, criança rindo e o tempo passando sem pedir licença. Desde pequeno, eu já via que a Dani tinha um jeito próprio. Ela não era só minha irmã mais velha. Ela era presença. Era movimento. Era personagem. Era imaginação. Eu lembro da gente se fantasiando. Ela de coelhinha. Eu de índiozinho. E não era só fantasia. Era a infância acontecendo de verdade. Era a gente entrando no nosso próprio mundo, sem saber que um dia aquilo ia virar lembrança preciosa. Naquele momento era só brincadeira. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Era nossa história começando a escrever seus primeiros capítulos. Ela ali de coelhinha, eu ali de índiozinho, e a vida parecia simples. A gente não sabia ainda quantas fases viriam, quantas mudanças aconteceriam, quantas saudades caberiam no peito. A gente só vivia. E isso era lindo. Mas a Dani nunca foi só delicadeza de fantasia. A Dani sempre teve força. E eu lembro disso de um jeito muito claro. Quando os meninos mexiam comigo, quando me batiam, quando passavam do limite, ela não ficava olhando. Ela ia. Ela brigava com os meninos que me batiam. E hoje, quando eu penso nisso, eu entendo melhor. Não era simplesmente uma irmã entrando numa confusão. Era uma irmã dizendo, do jeito dela, com meu irmão caçula, não. Aquilo era proteção. Era lealdade. Era coragem. Era amor traduzido em atitude. Porque tem gente que fala que ama. E tem gente que demonstra. A Dani demonstrava. Ela não precisava fazer discurso. Ela ia lá e me defendia. E isso marca um irmão para sempre. O tempo foi passando e vieram outras versões da Dani. Eu lembro dela andando de patins de 4 rodas com as amigas. Essa cena tem movimento. Tem adolescência. Tem rua, liberdade, risada, cabelo ao vento. Aquela sensação de que a vida estava abrindo caminho. Ela era assim, tinha uma energia de viver. Não era de ficar parada vendo a vida passar. A Dani entrava na cena. Ela participava. Ela se jogava. Ela fazia parte da vida com presença. E tem uma lembrança que parece cena de filme de verão. A Dani pegando onda com a Moreibô vermelha. A Moreibô vermelha não era só uma prancha. Virou símbolo. Símbolo de coragem, de liberdade, de juventude, de um tempo em que tudo parecia maior, mais intenso, mais nosso. A Dani indo para o mar, enfrentando onda, rindo, vivendo. E hoje eu penso, ela sempre teve isso. Essa capacidade de entrar na onda da vida, mesmo quando a onda era grande. E tinham as regras da nossa casa. Regras que hoje dão risada só de lembrar. Meu pai só deixava a Dani sair com o namorado se eu fosse junto. Eu, Lu, o irmão caçula, lá no meio. Meio segurança, meio fiscal, meio acompanhante oficial da família. Na época podia parecer estranho, podia dar vergonha, podia ser engraçado. Hoje, olhando para trás, dá saudade. Porque aquilo era família. Era o cuidado do nosso pai. Era a Dani tentando viver a fase dela. Era eu, pequeno, no meio da história dela. E vieram as viagens em família. As risadas. Aqueles momentos que não cabem numa explicação perfeita, porque família de verdade não é perfeita, é cheia de história. Tem coisa que a gente fala e ninguém entende. Mas a gente entende. E isso basta. The LXO. The Truin. KKK. São frases que parecem bobas, mas não são. São senhas emocionais. São códigos de uma vida inteira. São palavras que carregam uma época, um jeito de rir, um jeito de brincar, um jeito de existir juntos. E a Dani ainda tinha aquela frase clássica. Dizia que a gente era família trapo. E talvez fosse mesmo. Mas era nossa família trapo. Com defeitos, confusões, bagunças, amores, brigas, reconciliações, dificuldades e muita história. E, no fundo, talvez seja isso que torna tudo tão verdadeiro. Mas nem tudo era riso. E talvez por isso essa história seja tão forte. Eu lembro de nós dois conversando muito na sacada. Abrindo o coração. Falando da vida. Falando das dores. Falando dos medos. Falando do que talvez a gente não conseguisse falar para todo mundo. E eu lembro da gente chorando junto. Esse tipo de lembrança não sai da alma. Porque ali não tinha pose. Não tinha defesa. Não tinha máscara. Tinha só irmão e irmã. Eu, Lu, o caçula. Ela, Dani, minha irmã. Dois corações tentando entender a vida, a família, o tempo, as dores e os caminhos. E hoje essa lembrança aperta. Aperta porque era verdade. Aperta porque dá saudade.
Aperta porque algumas conversas não voltam do mesmo jeito. Mas também consola, porque eu sei que existiu. E tudo que existiu de verdade continua morando dentro da gente. E tem lembranças pequenas que, se alguém de fora ouvir, talvez não entenda. Mas para mim significam muito. Eu lembro da Dani apertando a minha barba e falando que ela era fofa. Parece simples. Mas é nesses detalhes que mora o carinho. É no gesto pequeno que a gente reconhece a intimidade. É no comentário bobo que a gente sente: essa pessoa é minha família. E hoje, com ela longe, esses detalhes ficam ainda maiores. Porque a saudade não escolhe só os grandes momentos. Às vezes a saudade mora justamente nas pequenas coisas, num toque, numa frase, numa risada, numa brincadeira rápida que passa, mas fica. E eu lembro também do espanto dela quando Caçulinha ia casar. Como se ela olhasse e pensasse: como assim? O Lu? O Caçulinha? E isso é muito forte, porque mostra como o tempo passa sem a gente perceber. Um dia eu era o menino que ela defendia, o irmão pequeno que ia junto quando ela saía, o índiozinho da foto, o caçula da história. E, de repente, eu estava casando. E agora tem a distância. A Dani morando nos Estados Unidos. Outra casa. Outra rotina. Outro país. Outro céu. Outra vida acontecendo longe dos meus olhos. E eu sinto saudade. Saudade de verdade. Não é saudade bonita de frase pronta. É saudade que aperta o coração. É saudade que aparece no silêncio. É saudade que vem quando uma foto antiga surge. Quando uma lembrança puxa outra. Quando uma risada antiga ecoa na cabeça. É saudade da presença. Da conversa. Da sacada. Das frases. Da irmã que me protegia. Da Dani que apertava minha barba. Da Dani que ria. Da Dani que viveu tanta coisa comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a distância não apaga a história. A distância muda o jeito de conviver, mas não muda o que foi construído. E tem uma parte dessa história que entra mais fundo no coração. A nossa mãe. A nossa mãe se foi. E falar isso ainda dói. Tem ausência que a gente aprende a carregar, mas nunca deixa de sentir. Mas eu também acredito que Deus não deixa uma história de amor terminar simplesmente no vazio. Ele transforma a presença em legado. Transforma a saudade em missão. Transforma a lembrança em direção. E olhando para Dani, eu vejo muito da nossa mãe nela. Vejo qualidades. Vejo força. Vejo cuidado. Vejo jeito de sentir. Vejo marcas que não são apenas humanas, são espirituais. Como se partes dos projetos de Deus que passaram pela nossa mãe continuassem vivas também através da Dani. Talvez a Dani nem perceba o tamanho disso. Mas eu percebo. Existem coisas nela que parecem continuação. Continuação de amor. Continuação de família. Continuação de propósito. E isso me emociona de verdade. Porque quando eu olho para Dani, eu não vejo só minha irmã. Eu vejo também pedaços da nossa história familiar que Deus manteve vivos. Vejo a nossa mãe em qualidades, em gestos, em sensibilidade, em força. Vejo Deus costurando a nossa família mesmo depois de tantas dores. Dani, hoje é seu aniversário. Mas para mim, hoje também é um dia de agradecer por tudo que você representa. Obrigado por ter sido a irmã que me protegia quando eu era pequeno. Obrigado pelas risadas, pelas frases sem sentido que fazem todo sentido para nós, pelas viagens, pelas conversas na sacada, pelas lágrimas divididas, pelos detalhes pequenos, pela barba fofa, pela Moreibô vermelha, pelos patins, pela família Trapo, pela história inteira. Obrigado por ser parte da minha vida de um jeito que ninguém substitui. Eu escrevo isso com saudade, mas não só com tristeza. Escrevo com gratidão. Porque saudade grande só existe onde existiu amor grande. E existiu. Existe. Você marcou a minha vida mais do que talvez imagine. Você faz parte do meu passado, do meu coração e da minha identidade. Você é minha irmã. Minha Dani. Minha Ni. Que Deus te abençoe neste novo ciclo. Que Ele te cubra com saúde, paz, sabedoria, proteção e direção. Que Ele guarde seus passos aí nos Estados Unidos, ilumine seus caminhos e fortaleça sua vida em tudo o que você fizer. Que os projetos de Deus que começaram na nossa família, que passaram pela nossa mãe e que continuam vivos em nós, sigam florescendo também através de você. Que a nossa mãe, de onde Deus permitir que ela nos veja, sinta orgulho da mulher que você é e da história que continua através da sua vida. E que, mesmo com a distância, mesmo com o tempo, mesmo com a vida levando cada um para um lado, a gente nunca perca o essencial. Somos família. Família de verdade. Família com história. Família com marcas. Família com Deus. E, sim, talvez para sempre um pouco família Trapo. Mas a nossa família Trapo. A nossa história. O nosso amor. Feliz aniversário. Dani, eu te amo. Do teu irmão caçula, Luciano Amir. Saudade grande só existe onde existiu amor grande.